Verão de 1940. A Blitzkrieg nazista varre a Europa. Países como Polônia e França caem de joelhos diante dos alemães. A Grã-Bretanha se encontra próxima do colapso. Desde Liverpool, um físico inglês transporta um baú sozinho e atravessa o Atlântico até os Estados Unidos. A caixa contém o maior segredo militar dos ingleses e sua última esperança de sobrevivência. A seguir, em Maravilhas Modernas, o radar, a invenção que salvou a democracia. Maravilhas Modernas. Maio de 1940. A Alemanha esmaga as forças francesas, conquistando o país em questão de semanas. Hitler adentra triunfante em Paris. A apenas quilômetros de distância, Pat Hancock, de 20 anos, via o esquadrão real inglês muito próximo das garras dos nazistas. Germans were advancing madly, and from then on we literally retreated, if not every day, every 2 or 3 days. They had already, of course, swept through Norway before that. Then they occupied Belgium and then Denmark, and they were having a great old time. Hitler está muito próximo de completar a sua conquista relâmpago da Europa. Só a Inglaterra, uma pequena ilha cercada de armas nazistas, permanece no seu caminho. Desafiando as probabilidades, os ingleses rejeitam a rendição. England was under severe air attack, and of course the purpose of this attack was to knock out the Royal Air Force as a prelude to a cross-channel assault on England itself. And Hitler knew that he had the military strength to move across the channel, but he dared not venture it against the Royal Navy unless he could establish air superiority. Poucos duvidavam que a Inglaterra logo sucumbiria. A Luftwaffe alemã contava com 2.400 aviões, 4 vezes a frota inglesa. E quando Hitler dominasse a Inglaterra, todo o seu continente estaria seguro. Até os Estados Unidos seriam incapazes de desafiar sua supremacia. O destino da liberdade na Europa e no resto do mundo estava em perigo. A única esperança para a sobrevivência dos ingleses era a novíssima e secreta tecnologia do radar. A Cadeia Nacional de Radares. O radar foi mais descoberto do que inventado. Nos anos 30, as ondas de rádio estavam em todos os lugares, proporcionando diversão e informação a milhões de pessoas. No curso das transmissões, os técnicos de rádio notaram que objetos grandes refletiam seus sinais. O fenômeno foi chamado de radar, sigla para detecção e telemetria pelo rádio. A palavra radar é lida do mesmo modo de trás para frente, um fato que disfarça o processo que ela descreve. When the radar antenna sends out its pulses, they bounce back from the unknown target, and the result is seen as a peak on the radar screen. Reading this pattern, the distance and speed of an approaching plane are charted. Alemanha e Estados Unidos viam o radar como uma das muitas tecnologias que valia a pena desenvolver, mas os líderes ingleses ameaçados por Hitler davam toda a prioridade à defesa aérea. Seus pioneiros na área de radares trabalhavam nesta remota mansão a 150 quilômetros de Londres. Desenvolveram um sistema nacional de radares, o Chain Home Network. Em 1940, a costa leste da Inglaterra estava equipada com 21 torres para radares. Estas centrais eletrônicas forneciam avisos sobre ataques inimigos que estavam a até 160 quilômetros de distância.
Hitler e seus generais haviam construído a mais sensacional máquina de guerra já existente, mas não estavam preparados para essa nova tecnologia. Radar was entirely unanticipated, and when the strategists of air power developed their ideas in the 1920s and 1930s, what they imagined was free access to attack on the enemy's homeland, and radar denied them that. Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, suspeitava que as altas torres no litoral inglês fossem uma rede de radares. Um Zeppelin alemão foi despachado para a Inglaterra em busca de ondas de rádio. Não detectou nenhuma, talvez por procurar os comprimentos de onda errados. Os alemães então somaram a esta falha de informação um erro estratégico. Com a fácil tomada da França, os líderes alemães pareciam acreditar na sua própria propaganda de invencibilidade nazista. The Germans gave themselves a holiday. They were in France, gorgeous summer, wonderful weather, wonderful wine, and that cost them dear because it gave us a few more weeks, at least another 3 weeks, to get ourselves together in our new bases in the UK and to be really ready as far as one could be for the onslaught that was going to come. A cadeia de radares inglesa alcançou o Canal da Mancha, detectando aviões inimigos que armavam formações de ataque sobre campos de voo franceses. Os dados sobre a posição e velocidade dos aviões alemães foram enviados a centros de operações subterrâneos. Lá, mapas gigantes do litoral foram utilizados para a visualização das últimas informações. Os generais enviaram suas ordens para 4 centros de comando da RAF, onde aviões de combate foram designados para interceptação. At this stage, we simply knew that we were to go. We leapt into our airplanes with the ground crew strapping us in at high speed, and off we went, following the leader. Grass fields, remember, no runway. We simply took up 12 abreast, even 24 abreast sometimes. Na Primeira Guerra Mundial, os aviões agiam sozinhos, mas agora as centrais terrestres da RAF mantinham controle sobre seus esquadrões, utilizando os radares para guiá-los até as interceptações. Somente quando os aviões inimigos eram avistados, o comando avisava aos pilotos. Quando se ouvia o grito de guerra Tally-ho, a batalha começava. A advertência prévia dos radares permitia que a Força Aérea Inglesa conservasse seu número limitado de aviões, combustível e pilotos. E surpreendendo o inimigo no local correto, com o número certo de aviões, a RAF abatia 2 aviões da Luftwaffe para cada um que perdia. Com a Batalha da Inglaterra se estendendo durante o verão de 1940, o radar negou a Hitler a superioridade aérea de que ele precisava para iniciar uma invasão. Pela primeira vez, a Blitzkrieg nazista fora parada. E a prova de que a Alemanha era vulnerável deu ao povo inglês a coragem necessária para resistir aos constantes bombardeios sobre seus lares. Durante a batalha, o físico americano George Valley viu em primeira mão como os londrinos estavam determinados a sobreviver a Hitler. They built up the fronts of the houses, but behind the fronts of the houses was nothing. And so you could see what looked like a pretty complete city, and it was actually blown to hell. You can keep a stiff upper lip a hell of a lot better if you aren't looking at ruins every day. They fixed it to keep the morale of the Londoners high, and the morale was high. O radar havia mantido a Inglaterra viva, mas o tempo estava acabando. Mesmo com a vantagem de 2 para 1 aviões abatidos, não demoraria para a RAF sucumbir aos maiores recursos da Luftwaffe. The British were being slowly drained of important resources in planes and even more importantly in pilots. This was the best and brightest. You could not bring a young man up to training so fast, and these constant day after day attacks on the British airfields were taking their toll. Para Hitler, a vitória final estava próxima. Mas seu desconhecimento dos radares sabotaria seus sonhos de conquista. Ele cometeria um erro estratégico que salvaria a Inglaterra
e abriria caminho para mais 5 anos de guerra com radares. Em agosto de 1940, Churchill deu ordens para os primeiros ataques aéreos sobre o território alemão. Embora as investidas tenham causado pouco estrago em Berlim, elas irritaram Hitler. Já furioso com a resistência inglesa, ele despejou sua ira através de grandes ataques sobre Londres. Instead of concentrating on knocking out the radar and knocking out the airfields and knocking out the planes, they finally turned towards retaliatory raids against London and the civilian population, and that was a waste of their strategic air power. If they had not made that mistake, it's not clear that the Royal Air Force could have prevailed in that battle. As batalhas que se estendiam pelo verão culminaram em um épico embate aéreo em 15 de setembro de 1940. Ao final do dia, a Luftwaffe havia perdido 60 aviões, a RAF 26. A Alemanha não sabia, mas os ingleses não tinham mais aviões de combate. A Inglaterra estava sem defesa. Sobre esse dia, Churchill escreveria: a desigualdade era grande. Nossas chances pequenas, os prêmios infinitos. A Alemanha, perturbada com suas próprias perdas, finalmente decidiu interromper o ataque. 2 dias depois, Hitler cancelou seus planos de invasão. Guardada pelas mais modernas tecnologias e a velha tenacidade dos seus homens, a Inglaterra havia sobrevivido ao seu pior momento. Without radar, we would have been as we were in World War I, basically depending entirely on our eyeballs. Radar was a fantastic development. It was one of the major reasons for winning the battle, apart from the fact that we did. O Laboratório de Radiação. Mesmo durante a Batalha da Inglaterra, os cientistas ingleses pensavam na sobrevivência a longo prazo. Diante de poucas opções, decidiram compartilhar seus mais vitais segredos militares com os Estados Unidos. Apenas os americanos possuíam a capacidade científica e industrial para suportar uma longa guerra. O pioneiro dos radares, Taffy Bowen, guardou o trunfo científico do seu país em uma simples caixa preta. He actually carried it on the underground to the British Ministry of Supply and then picked it up again in a cab and took it to his hotel. The box was too big to fit in the safe deposit at the hotel, so he had to sleep with Britain's most precious secrets wedged under his bed. De todos os planos, diagramas e aparelhos do baú de Bowen, nenhum era mais importante do que um pequeno transmissor de rádio chamado de Cavity Magnetron. Os radares existentes transmitiam em baixas frequências ou ondas de grande comprimento, com cada intervalo entre elas medindo de 1 a 10 metros. O Cavity Magnetron podia gerar ondas menores, as micro-ondas, de apenas 10 centímetros. As micro-ondas produziam um sinal mais estreito, muito mais preciso na localização de um alvo. Enquanto os sistemas anteriores exigiam grandes transmissores, as micro-ondas ofereciam a promessa de radares sofisticados, compactos o suficiente para caberem em um avião. A promessa de radares aéreos assumiu caráter de urgência quando Hitler iniciou os ataques noturnos sobre cidades inglesas. Milhares de pessoas passaram a dormir no subterrâneo. Em uma única noite de outubro, Londres foi massacrada por 9 horas seguidas, contando centenas de mortos. A bordo do navio canadense Duchess of Richmond, Taffy Bowen carregou o precioso Cavity Magnetron até os Estados Unidos. O primeiro centro de pesquisas para radares americanos foi estabelecido no campus do MIT, em Cambridge, Massachusetts, e batizado de Laboratório de Radiação, ou Rad Lab. The nation's top physicists were recruited in secret to this radar project more than a year before the United States even entered the war. Among them were 10 future Nobel laureates, several university presidents, 2 science advisors to presidents. The best of the best
were corralled into the secret project, often with nothing more than someone they knew telling them to come to Boston to do secret war work. Um dos primeiros recrutados foi Norman Ramsey, um jovem físico e futuro vencedor do Prêmio Nobel. Ele foi chamado pelo MIT para uma estadia temporária que duraria mais de meio século. It was a very exciting time. The war was, in one sense, had been very depressing. At least we were doing something actively about it. It was apparent that radar was a very major component. Os cientistas americanos eram novos em tarefas de guerra e desacostumados a manter segredo. Preocupado, o Dr. Ramsey testou a segurança do laboratório, pedindo que sua esposa telefonasse e pedisse informações técnicas. At that time, there was no distinction between internal calls and external calls at the lab. You could call on external telephone and begin asking questions. And, you got very good answers. It soon became more and more revealing. And with each bit of information, you figured out was radio location we were working on. It was figured out it was 10 centimeter wavelength. She got a tremendous amount of information just by telephone. Os nazistas aparentemente nunca se aproveitaram da falta de segurança. Mas ao final de 1940, já tinham percebido a importância dos radares e tentavam, com suas mentes científicas mais brilhantes, alcançar a tecnologia aliada. Mas uma série de parcerias sem precedentes manteria o Red Lab um passo à frente. Físicos acostumados a trabalhar sozinhos juntaram-se para desenvolver ideias. Líderes científicos e militares que haviam se desentendido na Primeira Guerra Mundial cooperavam livremente. E talvez o mais importante, os físicos americanos ficaram felizes por colaborar com seus amigos ingleses. Taffy Bowen came to America and he came to be the living embodiment of the spirit of the Rad Lab. Here was this British scientist, the same age as all the Americans, yet he'd already worked for 5 years to protect his country from invasion. They would often meet at the Commander Hotel in Cambridge, and they would always begin these sessions with a toast, "To hell with the Limeys." O Red Lab crescia a uma velocidade impressionante. Ao final da guerra, tinha mais de 4.000 funcionários. Prédios após prédios eram repassados ao laboratório e estranhas formas apareciam nos telhados do MIT. Dentro das misteriosas estruturas, radares experimentais faziam o seu serviço, emitindo sinais de teste pelo céu de Boston. During that period of time, the MIT Humor magazine came out with a cartoon showing the side of MIT with a most fantastic array of structures up on top, which was sort of ridiculing the amount that we had put up there, and this was a very conspicuous thing. Apesar desse esforço, adaptar radares de micro-ondas para a utilização aérea levava tempo. Na Inglaterra, o reino do terror da Luftwaffe continuava sem cessar na primavera de 1941. Frustrado na sua última tentativa de esmagar os ingleses, em junho de 1941, Hitler lançou um ataque surpresa contra a Rússia. No laboratório, os cientistas voltavam sua atenção para o desenvolvimento de radares ar-terra para a caça de navios e submarinos. Logo, nenhuma embarcação escaparia do longo alcance dos radares, nem mesmo o mais temido navio de guerra alemão, o poderoso Bismarck. As guerras de radar. Não tendo conseguido a rendição dos ingleses com os bombardeios, a Alemanha estava determinada a submetê-los através da fome. Sendo um país-ilha, a Inglaterra era extremamente dependente do abastecimento estrangeiro. Grandes comboios tentavam entregar alimentos e combustíveis extremamente necessários, mas o navio de guerra alemão Bismarck aterrorizava os navios aliados no Atlântico Norte. Ele afundou o mais poderoso navio inglês, o Hood, em questão de minutos. Quando um paiol explodiu a bordo do Hood, apenas 3 sobreviveram de uma tripulação de quase 1.400 homens. Abalado pela perda do principal navio, o moral inglês baixou.
o Bismarck parecia invencível. Mas os aliados contra-atacaram, empregando sua superioridade em radares para caçar o já legendário navio. Após afundar um barco de suprimentos em 26 de maio de 1941, o Bismarck desapareceu em meio a uma cortina de fumaça e neblina. Uma perseguição ferrenha se seguiu com o porta-aviões inglês Arch Royal, utilizando os radares para orientar uma grande força de busca. Por 30 horas, os radares aliados rastrearam o Bismarck em um curso zigue-zagueante pelo Atlântico Norte. Quando o tempo finalmente se abriu, uma investida de 24 horas de duração destruiu Bismarck. A guerra dos radares estava a todo vapor. Sides were literally racing with each other for the newest innovations and also the newest countermeasures against the enemy's innovations, and finally countermeasures until whole scientific teams were devoted to anticipating what the enemy was likely to do with new technology and trying to protect themselves against the consequences. It was a real hothouse atmosphere. Com os Estados Unidos ainda oficialmente em paz, seus oficiais demoraram a perceber a importância do radar. Tudo isso mudaria em 7 de dezembro de 1941. Às 7 da manhã, os radares de Pearl Harbor detectaram uma grande força aérea a caminho. A informação foi passada à cadeia de comando, onde foi imediatamente ignorada. Esta estranha novidade chamada radar, eles pensaram, deve estar com problemas. Ao alvorecer, os japoneses atacaram. O ataque surpresa a Pearl Harbor deixou mais de 2.400 mortos, 300 aviões destruídos e toda a frota americana no Pacífico em caos. A capacidade dos radares de avisar com antecedência nunca mais seria ignorada. The Pearl Harbor attack, for all the tremendous tragedy it brought, did more to ensure radar's place in World War II than anything else. Once it became known that a radar station had actually spotted the beginnings of the Japanese attack and followed it all the way into Oahu, the Army and Navy immediately launched these massive programs to assess the state of their radar development. A guerra havia se tornado realmente global. Os líderes aliados concordaram que a prioridade era manter as linhas de suprimento à Inglaterra. Se Hitler submetesse a Inglaterra através da fome, não haveria uma base de onde libertar a Europa. Até os Estados Unidos poderiam ser forçados a negociar uma paz com os nazistas. Right after the U.S. entered the war formally in December 1941, the German Admiral Dönitz launched Operation Paukenschlag, the roll of the drum, in which he began, through his U-boats, attacking the shipping along the east coast of North America and the United States. And this, from the start, totally devastated shipping. The United States was completely ineffective. It had no grand plan to protect the ships. There were no convoys. There were something like 9 aircraft able to go out and patrol. The Navy sent its first destroyer out, and it was promptly sunk. Submarines were really pretty bad things. You could sit out on the corner at Cape Cod and watch a submarine every day. They come up and knock some damn tramp steamer off. It was just a standard show. No início de 1943, as perdas aliadas no Atlântico Norte haviam alcançado proporções catastróficas. Em março, 21 embarcações foram afundadas graças a um único barco U. Graças à operação liderada por Dönitz, a Alemanha estava perigosamente próxima de vencer a guerra.
Trabalhando sobre a tecnologia das micro-ondas, o Red Lab desenvolveu radares de ar-terra precisos para detectar barcos U e compactos para equipar aviões. Fitting radars into the airplanes that were already built was a real problem, but we had one great advantage in the case of the Navy planes. The larger airplanes had both officer's head and an enlisted man's head. That is, a separate toilets for the officers and the enlisted men. And we usually appropriated one or another of these heads and forced them to use a common one. A principal defesa dos barcos U era sua presumida invisibilidade. Quando os radares aéreos passaram a agir, os submarinos viraram presas fáceis. Radar gave them the option to move against the submarine offensively, that is, to seek out the submarine and to find it, even when it wasn't moving in on a convoy vessel. These submarines had to spend a considerable amount of time on the surface recharging their batteries. They needed the oxygen to do that. And when they were on the surface, night or day, they were vulnerable to detection by radar. Após poucos meses do verão de 1943, os alemães viram a vitória escapar pelos seus dedos. A Batalha do Atlântico Norte pendia contra eles, assim como a chance de obter a supremacia global. As perdas de barcos U cresciam, liberando o abastecimento à Inglaterra. Em 15 de maio de 1943, o almirante Donald transmitiu uma mensagem às suas forças no mar. O inimigo, em seu esforço para privar os barcos U de sua invisibilidade, desenvolveu um sistema de radiolocalização que os deixa muito à frente de nós. Tenho total consciência de todas as dificuldades que vocês encontram no combate às forças de defesa de comboios. Como seu comandante em chefe, tenho feito e continuarei fazendo de tudo para mudar esta situação tão logo quanto possível. Os cientistas alemães fizeram o possível para contra-atacar. Equiparam seus submarinos com um aparelho chamado MITAGS, que ecoava quando ondas de rádio refletiam no casco, sinalizando para que o barco afundasse por segurança. Mas o Red Lab rapidamente se sobrepôs a esta contramedida com uma contra-contramedida. Radares que transmitiam ondas muito estreitas para serem lidas pelos MITAGs. Tendo sobrevivido 2 vezes aos ataques do Terceiro Reich, a Inglaterra e seus aliados estavam prontos para tomar a ofensiva. Libertar a Europa exigiria a maior e mais complicada operação militar da história. A Guerra dos Radares alcançaria seu clímax, enquanto os cientistas de ambos os lados buscavam desenvolver a próxima e decisiva geração de tecnologia. Estamos apresentando Maravilhas Modernas, do Ganha Vida. Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. Fogo vindo do céu. As exigências da guerra levaram a pesquisa por radares a um ritmo fantástico, resumindo décadas de eventos fundamentais em apenas 5 anos. No Red Lab, os físicos sabiam que apenas as constantes inovações os manteriam à frente dos inimigos do eixo. I was asked to head a new group which was called the Advanced Development Group. And that group had the assignment of, we used jokingly to say, fighting World War III. Namely, we were working on future things. Actually, it turned out the things that we worked on were very much applied during World War II. Um dos maiores desafios era orientar os aviões até alvos a milhares de quilômetros de distância. Em 1943, os aliados iniciaram grandes ataques sobre o território alemão. Mas os céus de lá estavam nublados em 3 de cada 5 dias, cegando os bombardeiros. O Dr. George Valley fez experiências para converter radares antissubmarinos em aparelhos de orientação. Seu novo sistema, o H-2X, logo se tornou uma sensação. And then all of a sudden, out of nowhere, there arrived Colonel Cowart and another colonel, and they said, "How soon can you equip 12 B-17s?" And I said, "Huh?"
And they said, how soon, doctor, can you equip 12 B-17s? Well, I had one set. O H-2X, o único a ter margem de erro de apenas alguns metros, realizou o serviço. Permitiu bombardeios através de nuvens e escuridão, destruindo as defesas naturais dos alemães. O H-2X foi instalado em um seleto grupo de B-17 americanos que agiam como localizadores aéreos. Um avião equipado com radar lideraria 750 B-17 em bombardeios. Quando o líder lançava as bombas, os demais o seguiam, deixando um rastro de destruição de mais de 1,5 km quadrado. You had a complete reversal of fortune for the pilots who once feared taking off in bad weather. Now they were afforded a degree of protection. They could still find their targets because radio waves penetrate cloud cover where visible light cannot. But the Luftwaffe night fighters that were up there fighting them had a much more difficult time finding them. Agora capazes de voar sob todas as condições, os aviões aliados dobraram sua eficácia, arrasando a Alemanha. Exatamente quando a guerra criava uma variedade de armas impensável em seu início, ela revolucionou o conceito de táticas militares aceitáveis. O advento dos bombardeios concentrados levou diretamente à destruição intencional de populações civis, uma política que os aliados haviam insistido que nunca adotariam. That's when we started to get the targeting of cities in Germany and later in Japan. In the case of the British, they actually pursued a policy that they called dehousing. By this, they meant that they would use strategic bombing to eliminate the housing of the industrial workers, and by dislocating the workers, they would interfere with the industrial productivity and therefore the war-fighting capability of the German state. But of course, this was all a euphemism for attacking civilians. A Alemanha tentou usar os seus radares contra os invasores com pouco sucesso. A partir de 1943, para iludir o radar terra-ar, os aviões aliados passaram a lançar cargas com tiras de alumínio. When these were dropped in front of a radar image, they tended to scatter the image and send back a false image. And so attacking aircraft would use these as a countermeasure against enemy's defensive radar, and it was enormously effective. And in fact, a large part of the German countryside ended up being covered with aluminum foil by the time the war ended. Com respeito ao radar, eles têm os inventores e nós os manuais de utilização. Eu os odeio como sempre odiei, mas em uma questão sou obrigado a estender o tapete para eles. Assim que a guerra acabar, vou comprar um aparelho de rádio inglês, como prova de minha consideração por sua obra de alta frequência. O chanceler do Reich, Hermann Göring. Os magos do radar. Minando as cidades alemãs incessantemente, os bombardeiros americanos atraíram os aviões da Luftwaffe para o céu em defesa própria. Isto levou à total destruição do poder aéreo alemão, abrindo caminho para a libertação do continente. D-Day invasion was met by 0 Luftwaffe airplanes. Had there been thousands of Luftwaffe airplanes on D-Day, there would have been strafing, and our soldiers would have only been able to land with armor plate over their heads, and that would have really slowed down the proposition and maybe caused it to fail. A invasão da França no dia D tornou-se o ponto alto de uma complicada partida de xadrez eletrônica. Durante a Batalha da Inglaterra, os radares de defesa permitiram que o país mantivesse seus limitados recursos. Agora, ironicamente, a Alemanha estava na mesma posição, esperando que o radar protegesse suas fronteiras contra uma ofensiva muito mais poderosa. A única chance de os nazistas rechaçarem os ataques era concentrando suas defesas.
Hitler e seus generais teriam que adivinhar onde desembarcaria a força invasora. Cansada de perder a guerra dos radares, a Alemanha havia reunido 600 radares em 200 estações ao longo da costa, desde a Dinamarca até a Espanha. Corajosos aviadores aliados embarcaram para uma série de arriscadas missões de baixa altitude para bombardear os radares. Quase todos foram destruídos, e os poucos que sobraram foram intencionalmente deixados intactos para verem o que os aliados queriam que eles vissem. Na madrugada de 6 de junho de 1944, 1.200 embarcações de combate e 4.000 barcaças de desembarque convergiram até as praias da Normandia. Enquanto isso, duas forças falsas de invasão se dirigiam para o norte do mesmo rio. Apelidados de Glimmer e Taxable, estes pequenos grupos de navios carregavam uma série de discos refletores de radares de 3 metros. Cada disco emitia o reflexo de um navio de 10 toneladas. Sobre as frotas de fachada, os aviões lançavam tiras de alumínio como se estivessem apoiando uma invasão real. Eles voavam em sequências retangulares de 6 por 25 quilômetros e prosseguiam para o leste a 80 nós, o tamanho e a velocidade de uma gigantesca força aérea. O truque funcionou. A Glimmer gerou um super-alerta em Dunkerque, concentrando as forças alemãs na região. No momento em que a verdadeira força de invasão desembarcou na Normandia, os nazistas estavam tão confusos que pensaram que esta também era uma tentativa de enganá-los. Não enviaram todas as suas defesas à Normandia antes da tarde do dia 6. Já era muito tarde. Antes do anoitecer, 150.000 soldados aliados haviam desembarcado e tomado as cabeças de praia. Either on the high seas, in land battles, in the bombing campaign, time and time again against a highly effective and resourceful enemy, it was radar that provided the critical margin of victory. Um ano após o dia D, Hitler estaria morto, seu decantado Terceiro Reich em ruínas. Em Boston, os homens e mulheres que tanto haviam feito para derrotá-lo encaravam o fim do Red Lab sentindo emoções ambíguas. Nenhum de nós pôde deixar de experimentar, mesmo durante nossa exuberância ao final da guerra, um sentimento de tristeza, porque este maravilhoso grupo de pessoas será agora desfeito. Poucos, talvez nenhum de nós, terá novamente a experiência de trabalhar em um ambiente tão excitante e dinâmico. Nós todos nos lembraremos dos dias do laboratório de radiação como uma experiência única em nossas vidas. Lee DeBridge, diretor do laboratório de radiação. Ao final da guerra, o Red Lab havia projetado 120 sistemas diferentes de radar. A indústria americana havia fabricado mais de 1 milhão de aparelhos. Com o lançamento da primeira bomba atômica, a atenção pública se voltou para Los Alamos, negando aos magos dos radares o seu devido valor. Mas quem esteve lá sabia bem a verdade sobre o papel do Red Lab. A bomba atômica acabou com a guerra. O radar a venceu. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. Uma ilha vulnerável. Mesmo nos piores dias da Segunda Guerra Mundial, os americanos nunca enfrentaram a ameaça de ataques sobre suas casas e famílias. Em 1949, esta noção de segurança desapareceria para sempre. Em agosto de 1949, os sensores americanos detectaram quantidades incomuns de poeira radioativa na atmosfera.
Uma análise confirmou o impensável. A Rússia havia explodido sua primeira ogiva nuclear. Para muitos no mundo livre, pensar em Stalin com uma bomba representava uma ameaça ainda mais aterrorizante do que Hitler. And this struck everybody with a blow in the chest. Nobody believed the Russians were smart enough to learn how to make strike anywhere matches, much less atom bombs. O Atlântico e o Pacífico não mais protegiam os Estados Unidos de ataques estrangeiros. Outras sublevações internacionais se seguiram. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China. No ano seguinte, os Estados Unidos e a Rússia se encontraram através de estados satélites, as Coreias do Sul e do Norte. Em dezembro de 1950, o presidente Truman respondeu ao envolvimento chinês na guerra, declarando emergência nacional. I believe that we must try to limit the war to Korea, to see that the security of our country and the free world is not needlessly jeopardized, and to prevent a third world war. All of a sudden, with the bomb in Stalin's hands, America was a vulnerable island, just as Britain had been back in 1940 facing Hitler's war machine. This propelled the radar veterans from World War II back into the fore in this furious drive to create a new warning network for the United States. Nos dias anteriores aos satélites, o radar oferecia a única esperança de rápida detecção de bombas inimigas. Chamada de SAGE, Ambiente Terrestre Semiautomático, a nova rede de defesa buscava ligar grandes quantidades de informação de estações de radar distribuídas pelo continente. O SAGE dependia de computadores digitais para os cálculos em tempo real, que permitiam que a informação fosse coletada, analisada e apresentada às centrais de comando em questão de segundos. SAGE was a multi-billion-dollar research and development effort to create the first truly national-scale networked computerized information gathering and manipulation system. In many ways, it is the first model for the internet. It was a remarkable achievement. Exatamente como na Segunda Guerra Mundial, a dinâmica da Guerra Fria levou o radar a níveis sempre mais altos de sofisticação. Quando os russos lançaram o Sputnik, inaugurando a era dos satélites em 1957, os radares passaram a examinar os satélites por seu potencial militar, um processo que continua até hoje. Modern radars have become pretty good at looking at an unknown satellite and determining its shape and its function. The details of how this is done are classified, but it's fair to say that we can produce an image of that satellite. And for example, if you had a Volkswagen or a Toyota in orbit, our modern radar technology could probably tell us which was which. A partir dos anos 60, mísseis balísticos intercontinentais ofereceram aos radares um novo desafio. Um ICBM pode carregar muitas ogivas, que podem ser apenas um chamariz ou uma verdadeira arma nuclear. It costs an enormous amount of money to throw a 1,000 or 1,500 pound warhead intercontinental distances. The enemy tries to put all his money into the warheads and not much into the other stuff. And what we try and do is figure out what are the heavy bodies from the light bodies. So the problem simply boils down to reaching out 500 miles, tickling a body with an electromagnetic beam and trying to tell how much it weighs. Ecos distantes. O radar percorreu um longo caminho nos últimos 60 anos. Desde os ecos acidentais causados por navios até a reflexão do percurso de um míssil balístico a caminho da Terra. 60 anos como uma ferramenta fundamental na infinita batalha entre liberdade e tirania. Estas fundações de cimento são os únicos resquícios da cadeia de radares inglesas e permanecem como um tributo à invenção que venceu a Batalha da Inglaterra e salvou a humanidade do abismo.
The whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Mas sem os ecos distantes dos radares, Hitler poderia derrotar a Inglaterra. E com a perda do último entreposto de liberdade na Europa, o curso da história poderia ser muito diferente. Without radar, it would have made it very much more difficult to win the Battle of Britain. It was difficult enough. If that battle had been lost, my guess is that life would have been extremely unpleasant for those who lived in Great Britain. And we would never, ever have invaded the continent again because it was difficult enough invading it from this country. And had America come into the war to mount an invasion from America, no way. That air war had been lost and the Germans had come here and had been successful, lots of ifs, but if it had happened, then, well, I wouldn't be here and you'd be speaking German. Mac, right here. It's time for mail call. Correio Militar. Hot dog. Welcome to mail call. This is the way we used to train back when I was a grunt. Down and dirty, just the way we liked it. Yeah. Nowadays, there's still a lot of good old-fashioned shooting, but they're also using some mind-blowing electronics to get our troops battle ready. I got an email from Carl in Twin Lakes, Wisconsin, asking me to show you guys how marksmanship training is handled today. Os fuzileiros navais americanos ainda treinam o uso de armas em locais abertos, como aqui no Campo Pendleton, na Califórnia. Mas quando querem acelerar as coisas, eles praticam no ISMT, que é a sigla para o treinamento simulado de tiro em local fechado. Há menos sujeira e fumaça aqui, mas ainda se ouvem os tiros. O ISMT junta uma exibição de grande poder de fogo com uma simulação perfeita em computador, criando algo que parece ser um jogo divertido. Mas, acreditem, isso não é nenhum brinquedo.